Namastê, YouTube, tudo bom? Chegando para fazer para nós um vídeo sobre julho de 2018. Vamos começar com Tarot Old Path. Vou tirar aqui arcanos maiores, vou tirar 3 arcanos maiores, ok? Para a gente saber o que julho espera de nós, né? Não, na verdade, o que nós podemos esperar de julho. Vamos lá. Vou pedir aqui 3 arcanos maiores para julho de 2018. Sendo que o primeiro eu vou considerar como o grande regente do mês, ok? Vamos lá. 1, 2, 3. Ok. Olha, regente de julho de 2018 é a carta da estrela. E nós tiramos também aspectos, né? Aspectos que a gente vai considerar para essa estrela, o Sol e a carta da Torre. Interessante a gente ter tirado 2 arcanos do tarô que falam a respeito de luminares, né? A carta da estrela, ela me remete, né, também a essa relação que a gente tem com o cosmos, com algo maior, tá? Eu acredito que julho vai ter uma profunda conexão com a espiritualidade, com o nosso sentimento de estar dentro de uma engrenagem maior. Eu sei que a carta da estrela, classicamente, não é vista dessa forma, tá? Mas eu me permito aqui, nos nossos vídeos, a fazer umas leituras um pouco mais abertas e um pouco mais intuitivas. Então, a presença desses 2 luminares me remeteu a isso também. Inclusive, o Sol com a Torre, é muito possível que a gente, na verdade, nós já estamos assistindo a esse tipo de questão. A atividade do Sol, ela está particularmente mais, vamos dizer assim, a nossa estrela ela está mais ativa, tá? A gente tem tido ventos solares, tempestades solares, manchas solares, num ritmo um pouco mais intenso. Quem acompanha esse tipo de previsão do clima espacial sabe que isso é verdade. E junto com essa carta da Torre, eu acredito que a gente possa assistir no mês de julho a uma explosão solar mais, vamos dizer assim, digna de nota, tá? Não que as outras não sejam, mas assim, a gente pode assistir a algum evento solar que traga para nós aqui na Terra um pouco mais de dor de cabeça, vamos dizer assim. Literalmente falando, porque pode sim dar dor de cabeça, existem vários outros sintomas que muitas pessoas têm sentido e que às vezes elas atribuem a alguma questão de saúde e não necessariamente é assim, tá? É importante que a classe médica ela se abra para esse tipo de questão, porque às vezes a pessoa ela não está necessariamente com algum quadro clínico, né? A pessoa ela pode fazer os exames e ela pode ver que ela não tem nada, ela não tem uma doença, mas ela sente determinados sintomas, tá? A atividade solar ela mexe com os nossos neurotransmissores. Então você vê, é possível você perceber que as pessoas elas estão extremamente sensibilizadas. Tudo isso está encaixado dentro do nosso planejamento maior de transição planetária, tá? Tudo isso já era esperado. E essas cartas todas juntas, elas me mostram também que o mês de julho, particularmente nesse sentido, vamos falar um pouco, né? Levando isso aqui para a transição planetária, de fato, eu acho que a gente pode assistir a algum evento que, como eu estava falando no início, que faça a gente se abrir para algo além do nosso cotidiano, se abrir para o cosmos mesmo, tá? Não estou falando necessariamente numa corrida espacial, não é o caso, não é essa questão agora, mas como a carta da Torre está presente, é algo que realmente escapa, vai ser algo que vai ser inédito, surpreendente em algum sentido, tá? Pelo menos para a maioria das pessoas. Agora, vamos ver essa leitura também de uma forma um pouco mais clássica, né?
Carta da estrela como regente do mês, e é interessante porque a gente vai entrar em Leão, né, no fim do mês. É importante que a gente se perceba, tá? De uma forma um pouco mais condescendente, que a gente saiba dar o devido valor às nossas qualidades, mas especialmente que a gente saiba colocar isso para fora, que a gente saiba mostrar para os outros, mostrar para o mundo os nossos valores. A carta da estrela, ela precisa aparecer. E ela me remete muito ao arquétipo do leão, assim como o sol também, né? Não vamos nos esquecer que o sol é o regente de leão. Então, essas duas combinações aqui desses luminares, né? Um luminar distante e um luminar próximo, que é o nosso sol, essa combinação me remete a essas questões leoninas, de que a gente vai precisar crescer. Não é só no sentido de crescer e aparecer, eu acho que a gente já tem passado por um crescimento, a gente já tem sido, vamos dizer assim, empurrado praticamente, forçado para um crescimento, tá? É como se o nosso planeta ele tivesse em trabalho de parto e a gente estivesse sendo forçado a nascer, quer queiramos ou não. E no caso da carta da estrela como regente, e com essa carta da torre aqui perto, pode ser que você precise nascer sem você estar se sentindo pronto. O que eu quero dizer com nascer? Nascer é se mostrar. Lembra daquela cena do Rei Leão? Do leão sendo mostrado pelo pai? É isso, esse sentimento de orgulho, né? Só que você vai mostrar a si mesmo, tá? Pelo menos deveria, né? Pelo menos deveria estar conectado consigo mesmo a ponto de você sentir orgulho da sua caminhada, tá? Não quer dizer que a gente não vá ter contratempos. Onde a carta da torre está presente, existe contratempo, existe coisas que escapam ao seu controle, existem coisas inesperadas. O inesperado aí pode ser tanto positivo quanto negativo, mas assim, não vamos nos ater às polaridades, né, as possíveis polaridades do ocorrido. Eu acho que a gente precisa começar a examinar os acontecimentos com um pouco mais de neutralidade. Não levar tanto para o lado pessoal, no sentido de, ai, coitadinho de mim, aconteceu coisa XYZ, tá? Eu vou tirar três, que eu estou embaralhando aqui, porque eu vou tirar mais três cartas, dessa vez dos arcanos menores, para complementar essa leitura aqui, tá? Eu vou continuar a leitura, vou trazer, como no mês passado, vou trazer Shadowscapes e também vou trazer cartas do Caminho Sagrado, tá? Para a gente fazer uma análise bem aprofundada do que é o mês de julho. Vocês sabem que eu não gosto de fazer leitura superficial, tá? Eu gosto de entregar valor para vocês, né? Não é do meu feitio entregar qualquer coisa, tá? Então vamos lá, mais três cartas, por favor, para mês de julho de 2018. Uma, duas, três. Quatro de paus, rainha de espadas e rainha de paus. Tá. Essa combinação aqui, valorizando o elemento fogo, mas também com uma representante aqui do elemento ar, né? Na verdade, duas rainhas, né? Dois arquétipos femininos, reforçam essa questão que eu já tinha falado aqui do arquétipo do leão, tá? Essa rainha de paus aqui, ela tá me remetendo a isso, né? É uma figura que dá um destaque especialmente aos signos de fogo. Signos de ar também vão estar privilegiados, tá? Mas eu acho que o enfoque maior vai ser para elemento fogo durante esse mês. Se você não tem Sol, Lua, Ascendente em algum signo de fogo, você pode ver onde é que está o fogo no seu mapa. Onde é que você tem Áries, onde é que você tem Sagitário, onde é que você tem Leão,
tá? Especialmente Leão, porque a gente está se aproximando do portal de Leão, tá? O 8 do 8, né? Então, eu acho que onde você tiver Leão, onde você tiver a sua força de generosidade, onde você tiver o seu coração, né, no seu mapa, aquilo dali de alguma forma vai ser enfatizado, tá? Pode ser por um trânsito, pode ser por algo, geralmente é trânsito, né? Mas como aqui eu estou falando de tarô, né? Eu não tô lendo os mapas de cada um dos signos solares, né? Eu estou falando de um jeito mais intuitivo. É possível que um trânsito na sua casa de Leão seja bastante influente nesse mês. Valeria a pena você dar uma olhada nisso, né? Se existe essa possibilidade, né? Pode ser uma conjunção que vai acontecer, pode ser uma oposição, pode ser uma quadratura. Você tem que dar uma olhada o que poderia acontecer no mês de julho de relevante nesse sentido. Mas vamos voltar aqui para o tarô. Essa rainha de paus aqui com quatro de paus falando da estrutura familiar, falando da forma como você se coloca perante aqueles que você ama e também falando da forma como você faz a gestão dos seus recursos, né? Quatro de paus é uma gestão de recursos plenamente conectada com o elemento terra. Embora essa carta seja do naipe de paus, eu costumo associar muito essa carta ao elemento terra, porque olhem só, vocês estão vendo aqui? Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver? Uma família bem estruturada dentro da sua propriedade, né? Plenamente feliz, tá? E você percebe que eles têm um nível, né, de realização material que é algo que não, como é que eu vou dizer? É algo possível, é algo realizável. Eu não estou querendo dizer que você deva deixar de sonhar alto, tá? Não, longe de mim isso, tá? Particularmente, eu sou uma pessoa que sonha muito alto e eu geralmente estimulo os meus clientes, meus consulentes a fazerem o mesmo, tá? Eu não acho que a gente veio aqui para fazer qualquer coisa, para levar a vida, né, empurrando com a barriga, ok? Quatro de paus, embora tenha em si energia do elemento fogo, está sim conectado com a Terra, porque o 4, né? O 4 na numerologia tem relação com as bases, tem a relação com construção, com bens materiais, né? E já mostra aquilo que a gente já tem, que já está construído, que pode nos ajudar nessa caminhada. Não acho que essa questão aqui do fogo, não acho que ela particularmente vai ser mexida com essa torre. Eu acho que essa torre aqui, ela tá ligada à rainha de espadas, tá? Por que que eu digo isso? Porque essa rainha de espadas aqui, né, a força mental dela, tá? Eu acho que essa torre, ela vai vir mais especificamente com alguma conotação realmente mental, não sei se é uma situação que vá mexer necessariamente com as suas bases, mas vai mexer com a sua mente. A sua mente ela vai estar, de uma certa maneira, mais fragilizada no mês de julho, precisando de atenção, precisando dessa mestria aqui da rainha, né? Desse arquétipo feminino, né, de poder, precisando que ela use toda a sua sabedoria para cortar, extirpar pensamentos, tá? Pensamentos que nos afastem desses arquétipos aqui, estrela e sol, tá? Arquétipos maravilhosos. É como se as cartas dissessem assim: julho tem tudo para ser excelente. E você vai precisar também, além de você usar os seus próprios recursos, você vai precisar sim estar atento a determinados aspectos inesperados que podem, né, te pegar de surpresa.
Mas por que que as surpresas, elas necessariamente têm que ser negativas, tá? É aí que entra a Rainha de Espadas, para extirpar esse tipo de pensamento, esse tipo de crença limitante que te leva para baixo. O mês ele tem tudo para ser maravilhoso, tá? Com esses dois arquétipos aqui. Não acredito que vai ser um mês meia bomba, tá? Vai ser um mês que tem todo um potencial, mas você vai precisar usar esse seu potencial, vai precisar mostrar para o mundo quem você é, mostrar, precisa ter orgulho, né? Lembra do arquétipo do leão? O leonino tem que se mostrar, o leonino tem que botar a cara na rua, né? Tem que mostrar todas as suas qualidades. E geralmente eu digo que o arquétipo do leão, quando ele está bem centrado, ele é extremamente generoso. As pessoas costumam entender os leoninos como egocêntricos, né? Mas eu vejo assim, esse egocentrismo ele acontece quando a pessoa não está conectada com o seu propósito, quando a pessoa não está conectada com o seu coração. Quando o leonino se conecta com o seu coração, ele é extremamente generoso. E olhem que interessante essa figura aqui, ó. Tá até parecendo comigo, né? Não botei laranja à toa, né? E lembrem-se do seguinte, essa luz própria, tá? Aqui, como a gente tem dois luminares, né? Eu falei um distante, que é a estrela, e o mais próximo, que é o Sol, o nosso Sol, a gente vai precisar usar esse nosso elemento fogo interno, né? Para brilhar, né? Você vai gerar sua luz própria, você não vai roubar a luz de ninguém, e ao mesmo tempo em que você faz isso, você vai precisar ter os seus pés no chão. Você vai precisar ter a consciência de tudo aquilo que já foi construído na sua realidade, tá? Eu acredito que é a orientação principal que a gente pode tirar aqui nesse momento. Eu vou encerrar, eu vou deixar de lado aqui o Old Path, eu vou pegar os Shadowscapes para a gente ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, né, do que a gente pode tirar de julho, né? Como eu falei, do que julho espera de nós, não do que a gente espera de julho. No caso dos Shadowscapes, eu não vou discriminar aqui arcanos, eu vou tirar 3 cartas aleatórias e depois, se for necessário, eu vou tirar mais 3 cartas antes de encerrar, tá? Vou pedir primeiro mais 3 cartas a respeito de julho de 2018. Julho de 2018, caíram algumas cartas aqui no chão, mas eu não vou considerar, tá? Geralmente eu considero, mas foi apenas um acidente nesse caso. Não foram aquelas mais cartas, tem carta caindo. Não vou considerar, tá? Que eu teria que parar o vídeo. Dessas cartas que estão na minha mão. 3 cartas, por favor. Ok. 4 de espadas. 10 de paus. E a carta do mago. Ok. Vamos começar, vamos ver uma por uma, tá? Uma por uma de um jeito aprofundado. Então, a gente estava falando de você usar principalmente o elemento fogo com certo destaque, também uma valorizada no elemento ar, nos seus aspectos mentais. Eu comecei o vídeo falando sobre a possibilidade da gente ter uma atividade solar importante que pode mexer com a nossa mente, pode mexer com os nossos neurotransmissores, pode inclusive dar sintomas de depressão, tá? Vocês podem perceber que tem muita gente por aí deprimida, diagnosticada ou não, e muitas delas, elas estão assim por conta das atividades solares e elas não sabem. Elas acham que é alguma coisa interna, né? Não quero dizer que a pessoa não tenha tendência, lógico, mas elas acham que é algo interno, que é algo dela e não necessariamente é assim, tá? Mas isso não significa que as pessoas
não tenho que procurar ajuda, tá? Nesse sentido, o 4 de espadas, ele tem uma certa relevância, porque essa jogada aqui, ela tá um pouco mais direcionada para o seu lado interior do que a jogada, né, do Old Path, tá? Aqui a gente já está chamando mais atenção para o nosso estado interno. 4 de espadas é aquela carta que diz que a gente precisa dar um tempo de pausa, um tempo de espera para alguma coisa, o que é até, em certo sentido, um tanto conflituoso com relação à leitura anterior, porque a leitura anterior ela parecia ter bastante movimento, né? Até por conta da carta da torre. Mas aqui no caso, a gente vai assistir também a determinados dias em que a gente vai precisar se recolher um pouco e refletir a respeito do que tem sido feito, do que aconteceu, daquilo que nos diz respeito. Por quê? Porque em seguida vem o 10 de paus. 10 de paus é uma carta que traduz uma certa concentração de energia, né? Num determinado tópico, né? Você focando demais a atenção numa determinada coisa e isso ficando extremamente pesado para você. Vocês percebam aqui que no Shadowscapes o 10 de paus é representado por uma árvore, vocês estão vendo? É uma figura feminina, né? E ela, a copa da árvore, tem toda uma cidade desenvolvida, né? E isso, né? Embora uma cidade extremamente luxuosa, né? Extremamente cheia de recursos, mas isso está pesando demais para essa figura, né? O 10 de paus ele sempre tem essa conotação de peso. E a gente vai precisar, num certo sentido, desse tempo aqui de reflexão para analisar, sentir o que é que está pesando. Porque às vezes você fica tão focado em fazer coisas, em solucionar coisas. Eu acho que julho vai ser um mês perfeito para você ir selecionando o que você vai fazer, mas como? Uma coisa de cada vez. Conforme as coisas forem surgindo, você vai agindo. Não quer dizer que você tenha que ficar paralisado. 4 de espadas não é uma carta de paralisia. É só uma carta de aquietar um pouco, né? Deixar um pouco a poeira baixar. Mas não quer dizer que você tenha que ficar imóvel, igual uma estátua, tá? Você saber quando, aqui, por exemplo, uma relação que a gente pode fazer. Quando que é o tempo de descansar, quando que é o tempo de trabalhar, quando que é o tempo de aquietar, quando que é o tempo de agir. Então, você pode levar isso para várias facetas da sua vida, tá? E como? Usando o mago, usando aquela figura que tem acesso aos 4 elementos. A gente ainda não tinha falado, por exemplo, de elemento água. Essas jogadas aqui, elas não estão muito emocionais. Vai ser um mês que vai estar mais direcionado realmente para ação, para aquilo que você pode fazer de concreto, nem que seja apenas na sua mente. Planejamento, por exemplo, tá? Não vejo como um mês muito emocional. Mas como mago, ele precisa, não é que ele precisa, ele trabalha utilizando os 4 elementos e utilizando aquilo que está à sua disposição. Aqui nas mãos, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, nas mãos dele, ele tem uma ferramenta. Ele tem, vamos dizer assim, vamos chamar isso aqui como se fosse uma poção mágica, uma bolha mágica, tá? Essa bolha aqui, ele vai direcionar com a força do pensamento, com a força da intenção, para mexer numa determinada situação que ele quer que seja alterada, né? Aqui no caso, esse mago aqui, ele está me soando muito como a própria lei da atração, tá? E como é que a lei da atração trabalha? Aquilo que você coloca foco,
cresce. Aquilo que você coloca foco anda ou desanda. Então, você vai precisar, em determinados momentos, parar, ter um discernimento para saber onde você vai direcionar essa bolha aqui de atenção, essa bolha de energia. Na verdade, a gente joga bolhas de energia o tempo todo nas coisas, nas pessoas, nas situações. Quando a gente foca, quando a gente, sem necessariamente fazer trabalho energético, eu digo na vida cotidiana mesmo, a gente coloca o nosso olhar para determinada coisa. E o 10 de paus, ele dá a entender também que existem coisas que a gente está focando demais. Eu já tinha falado isso, mas estou reforçando. A gente está dando valor demasiado a alguma coisa. E isso vai pesar num determinado momento, isso vai precisar ser liberado, você vai precisar soltar isso em algum determinado momento. Lembre-se também que a gente tirou na outra jogada a rainha de espadas. Por que essa rainha de espadas, por exemplo, não pode cortar determinadas amarras que a gente tenha com alguma coisa para tornar a caminhada mais fácil? Você pode, inclusive, estar levando uma bagagem desnecessária nos ombros. Uma bagagem que não tem mais porquê de estar ali. E engraçado que com a energia do mago, você pode, inclusive, dar origem a uma nova coisa, manifestar uma nova situação. Tá? O mago, ele não necessariamente é uma figura que carrega muitas coisas com ele mesmo. Lembre-se que na historinha que o tarô conta pra gente, nos arcanos maiores, começando com o zero, começando com o louco, vocês se lembram que o louco ele carrega uma trouxinha nas costas, com alguns pertences, só com aquilo que é necessário. E o mago não é muito diferente disso. O mago, ele alquimiza, né? Então tá na hora da gente fazer alquimia de determinadas situações, porque tem situações que estão realmente pesando. Eu vou pedir aqui mais 3 cartas para ter uma pista maior sobre que situações seriam essas. O que é esse 10 de paus aqui? O que é o 10 de paus? O que é o 10 de paus? O que é o 10 de paus? Mais 3 cartas. 1, 2, 3. Papa, a lua e o 7 de paus. Ok. O que é o 10 de paus? 10 de paus é uma situação, primeiramente, ligada à sua espiritualidade, possivelmente ligada a alguma figura mais velha, uma figura paterna, tá? Lembrando que a gente não está falando aqui do eremita, tá? Mas de vez em quando eu faço essa associação do Papa com uma figura masculina mais velha, né? Possivelmente um pai. E aqui no caso, né, do próprio arquétipo, um padre, né, o Papa, o sumo sacerdote, tá? É engraçado que esse Papa aqui, ele faz uma determinada conversa com o 4 de espadas, tá? Vejam só como é que ele fica bem no espaço dele. Vocês estão conseguindo ver? Como é que ele fica bem dentro da sua própria sabedoria, né? Esse Papa aqui do Shadowscapes, ele é uma figura bastante conectada. Ele não está muito interessado no mundo exterior. Ele não está muito interessado nos afazeres do mundo, tá? Isso da forma como eu estou percebendo aqui intuitivamente. Porque o Papa, classicamente falando, ele é uma figura que faz ponte. Pode ser uma ponte entre duas pessoas, uma ponte entre duas situações, uma ponte entre passado e futuro e até uma ponte entre mundos, entre dimensões, tá? Que dimensão seria essa? A dimensão
das emoções da Lua, tá? Voltamos aqui com mais um luminar, né? Voltamos aqui com a nossa Lua, tá? Então, a gente pode fazer uma associação também com a leitura anterior com os outros luminares, né? E que eu tinha falado também da gente perceber em julho, né? Ter algum determinado acontecimento que faça a gente se posicionar de outra forma perante algo maior, perante a nossa, por exemplo, a gente vive tão ensimesmado nas nossas coisas que a gente esquece um pouco que a gente está dentro de uma esfera que gira ao redor de outra esfera que recebe outras esferas e que todas estão girando em torno do Sol central e andando pelo universo, andando pela nossa galáxia. A gente esquece, né? A maior parte do tempo as pessoas nem olham para o céu, né? Então, assim, as pessoas se esquecem que a gente está inserido num contexto maior. Então, quem sabe, talvez, as nossas emoções no mês de julho, né? Eu tinha, né, de certa forma, reclamado que a gente não tinha falado de emoção ainda, né? De água, e a gente recebeu aqui a Lua, né? Essa carta da Lua aqui, especificamente, ela nem tem tanta água presente. Ela tem aqui, tem uma fada e tem, uma fada não, várias fadas e tem também cogumelos, né? Ela não me remete muito ao elemento água em si, como existem outras cartas de outros baralhos que usam muito o elemento água para representar a lua também. Mas aqui ela assume uma certa aura de mistério, né? É como se ele quisesse dizer para a gente assim, que as nossas emoções mais guardadas, mais misteriosas, elas vão nos ajudar a fazer essa ponte entre a nossa vida cotidiana, lembre-se do 4 de paus lá atrás, a nossa vida cotidiana, aquilo que a gente tem já de concreto, e os nossos sonhos maiores, aquilo que vai além, aquilo que inclusive faz a gente olhar para cima, faz a gente olhar para o céu, faz a gente pensar em outras coisas, sonhar com outras coisas e sonhar com outras realidades, tá? Tudo isso para quê? Para a gente voltar para a Terra de novo. Por quê? A gente tem 7 de paus aqui. 7 de paus aqui está representado por duas raposas, né? Tem duas raposas que estão, na verdade, é uma raposa aqui que está protegendo a sua família, estão vendo? Tem uma outra raposa que está invadindo o território, né? O 7 de paus ele tem muito a visão clássica do 7 de paus é muito isso, de você proteger o seu território, proteger aquilo que é seu, aquilo que tem valor para você. Então, é como se o tarot estivesse dizendo que a gente fosse passar por uma certa reavaliação dentro do mês de julho, né? Não é o foco principal, mas a torre ela pode levar a gente para esse caminho, né? Ela pode levar a gente para refletir 4 de espadas, refletir sobre determinados acontecimentos que fogem ao nosso controle, que estão ligados à espiritualidade, que escapam das nossas mãos, né? São determinados acontecimentos que é como se praticamente fossem ordens da outra dimensão, de dimensões superiores à nossa, né? E, num certo sentido, a gente vai precisar primeiro trabalhar as nossas emoções com a Lua, deixar as coisas fluírem e voltar para a Terra, mas aí no sentido de proteger o nosso território, proteger aquilo que é nosso. Então, mês de julho, desculpa, ele vem com uma certa essa torre, ela vai ser interpretada por nós como uma certa ameaça. Não que ela seja ameaçadora de fato, né? Lembre-se que a gente está sujeito a influências negativas da nossa mente, né? As crenças limitantes,
elas podem vir à tona, né? Elas vêm sempre à tona, mas estou querendo dizer que em julho, mais especialmente, elas podem vir à tona e podem atrapalhar um pouco, naquele sentido original que eu falei, de você se exibir, de você se orgulhar, de você se mostrar, de você exercitar o seu sol, exercitar a sua estrela, o seu propósito, o seu destino. Vão acontecer determinadas coisas, né? Vão existir fatores que vão colocar você nessa situação aqui de defesa. Mas não é para você estar nesse arquétipo aqui o tempo inteiro, não é para você se defender o tempo inteiro. Você vai precisar saber a hora para fazer isso. E você tem, inclusive, todos os recursos para conseguir tal façanha, tá? Mas eu estou sentindo necessidade, eu vou pedir aqui mais uma carta, porque eu quero saber, depois disso tudo que eu estou narrando, qual é o desfecho da situação, qual é o resultado de tudo isso, né? Porque, na verdade, julho, como eu comecei falando, tem potencial para ser um super mês. Mas é um mês que me parece aqui de altos e baixos, tá? É um pouco, não digo que montanha-russa emocional, não tem tanta, como eu falei, não tem tanto peso das emoções, apesar da gente ter a carta da Lua aqui, mas é um pouco, né? A gente vai sentir um pouco de. É porque tem ainda esse peso, né? Esse peso sobre os ombros, um peso muito, né? Um peso exagerado que a gente está carregando e que não há necessidade dele. Então, tem algumas coisas que vão precisar ser revistas à luz desse seu território que você precisa defender. E aqui, às vezes, né? Defender a própria vida, né? Defender a sua posição, o lugar em que você está, esse lugar do qual você se orgulha tanto, né? Que você chegou com a sua experiência, né? Mas vamos pedir aqui, vou pedir mais uma carta, um desfecho, um resultado para tudo isso. Ah, perfeito. 10 de copas, tá? 10 de copas vai ser o resultado do mês. E percebam, eu acho que a gente tirou 10 de copas no mês passado, não tiramos? Esse 10 de copas, ele me remete, né, com frequência à carta dos peixes do baralho cigano, né? Então, aqui eu faço uma certa correlação. Isso aqui não é só uma situação ideal emocionalmente falando, porque a gente está falando de naipe de copas, mas também fala de uma certa abundância também material financeira, tá? Então a gente vai assistir a uma certa mexida durante o mês. Não vai ser um mês que vai se movendo de um jeito muito certinho, né? Ele vai pedir vários tipos de posicionamento, inclusive você saber também puxar freio de mão se for necessário e tá preparado, né, para atacar quando também for necessário, tá preparado para brilhar. A gente vai ter várias habilidades nossas vão ser exigidas durante esse mês, tá? Vai ser exigido muito dos nossos luminares. Então, veja também seu signo solar, seu ascendente, seu signo lunar, se tem algum trânsito que vai estar passando por eles durante o mês de julho, né? Se tem, por exemplo, alguma conjunção com ascendente, se tem algo que vai acontecer com seu sol, com a sua lua, tá? Ou nas cercanias, nas proximidades, para ver se você pode ter uma pista também do que poderia ser. Tudo isso, toda essa mexida, eu não posso dizer que seja reviravolta, porque é algo que assume um determinado movimento, mas tudo isso para a gente chegar no fim do mês no 10 de copas.
Agora eu não estou me lembrando se esse 10 de copas ele apareceu no mês de junho ou apareceu na leitura que eu fiz da transição planetária, falando dos pacotes de prosperidade, né? Não estou me lembrando mais. Mas ele tem para mim, pelo menos hoje, essa mesma conotação, tá? A gente vai chegar no mês de julho numa situação tão boa quanto iniciamos, né? A gente começou com estrela e sol. A gente vai chegar numa situação perfeita, vamos dizer assim, perfeita para nós, tá? Então a gente não pode, né? Nem precisa temer o que porventura venha a acontecer. A gente não precisa temer, por exemplo, a torre, tá? E a torre eu chamei atenção, né, para a possibilidade de ser algo mental, não necessariamente um acontecimento externo, tá? Mas pode ser sim um acontecimento externo que vai mexer mais com a sua mente, tá? Vai mexer mais com o seu raciocínio mesmo, a forma como você se coloca, a forma como você se apresenta, a forma como você fala. E a forma como você se apresenta e fala é muito importante também, né, para os seus luminares, especialmente o sol. É algo que pode mexer com os seus relacionamentos mais íntimos. Então, a gente vai precisar estar muito atento à nossa mente. Não deixar a nossa mente, né? Eu costumo dizer que a mente mente, né? Não deixar a mente levar a gente para determinadas esferas que não são muito legais, não são muito positivas, porque a gente pode sim entrar num determinado momento num auto boicote. Então a gente vai ter que lembrar, né? A gente tem, vamos ficar fixados nessa força desses três luminares que apareceram para gente: estrela, sol e lua, tá? Ascendente, estou chamando, eu estou fazendo essa correlação da estrela como ascendente. Ascendente, sol e lua. Use o seu ascendente para chegar àquilo que você mais deseja. Use o seu ascendente para chegar ao seu meio do céu, para chegar ao seu propósito, ao seu grande objetivo, à sua missão de vida, tá? E se você não sabe qual é a sua missão de vida, trate de saber o mais urgente possível. Para isso, a gente tem à disposição também no mês o Papa, a gente tem à disposição o Mago, tá? Existe uma possibilidade, uma abertura no mês de julho para que você acesse um conhecimento mais intuitivo, mais irracional, algo um pouco mais arquetípico também, para que você possa saber exatamente aquilo que você veio fazer aqui. A vida ela já é bastante complexa quando a pessoa já sabe, né, qual é o propósito dela. Imagina quando ela não sabe. Imagina quando ela vai vivendo um dia após o outro sem ter muita noção para onde que está indo, né? Imagina a pessoa tateando, né? Tateando no escuro, tá? Não é o caso desse mês. A gente tem condições de brilhar, de colocar a nossa luz própria para fora, ok? Agora, eu vou encerrar a nossa leitura aqui pedindo uma carta de conselho, pedindo as cartas do caminho sagrado, né? Um fechamento dessa nossa análise para o mês de julho de 2018. Uma carta conselho. Ok. Nós tiramos aqui 40. Grande espelho de fumaça. Palavra-chave dessa carta é reflexos. Vamos ver o que essa carta quer dizer. Essa carta eu nunca tinha tirado antes, eu não conheço. E eu já expliquei para vocês que eu não uso as cartas do Caminho Sagrado de um jeito divinatório, né? Eu uso como carta de conselho mesmo.
Vamos ver o que tem para dizer para a gente. Grande espelho de fumaça reflete a missão que manda deixar o mito para trás. Você é aquilo que decidir ser. Remova a cortina de fumaça que oculta os seus talentos ou méritos naturais e levante a cabeça. Descubra quais são os aspectos internos que necessitam de crescimento e principie a trabalhar neste seu processo de evolução sem perda de tempo. Já é hora de fazer aflorar todo o seu potencial e começar a viver as suas verdades. Existem milhões de papéis a serem preenchidos e, com toda certeza, um deles se ajustará perfeitamente a você. Num nível mais profundo, você está sendo instado a transformar-se num reflexo luminoso para os outros. Encoraje outras pessoas a buscar suas próprias verdades e a pôr a andar a sua palavra. Às vezes, os reflexos que você vê nos outros podem fazê-lo feliz se você continuar duvidando de você mesmo e de seu direito de crescer e evoluir. O sentimento de inveja, em qualquer nível, apenas serve para inibir o crescimento e desperdiçar energia. Estilhace todos os espelhos que insistem em valorizar sua autoimportância, sua tristeza ou seu fracasso, para que você consiga alcançar logo aquilo que é realmente importante em sua vida. E, finalmente, em todos os níveis, o espelho de fumaça nos faz enxergar a luz e a sombra como facetas úteis e necessárias à nossa evolução. Os reflexos que não nos agradam podem ser dignos adversários que nos ensinam a usar o nosso potencial e a crescer. Podemos aprender muito com os nossos próprios lados sombrios. O processo contínuo de tentativa e erro acaba nos ajudando a encontrar a verdadeira imagem do nosso ser. Acho que foi uma finalização perfeita, né? Porque ele conseguiu amarrar tudo que foi dito aqui e conseguiu dar uma visão um pouco mais ampla, né? Trouxe aqui para a gente a própria visão da águia, a meu ver, amarrando tudo aquilo que foi dito, né? E deu uma valorizada, né? Como a gente teve a presença aqui dos luminares, né? Deu uma valorizada nessa questão de luz e sombra, tá? Julho tem tudo para ser um mês luminoso, mas a gente vai precisar lidar com os nossos medos, as nossas inseguranças, com aquilo que faz a gente hesitar, com aquilo que faz a gente querer andar para trás, com aquilo que faz a gente ficar com o pé atrás. E a gente vai precisar também, né? Vejam, vou mostrar para vocês a imagem de novo. Grande espelho de fumaça. A gente vai precisar saber discernir o que é verdadeiro do que não é. Essa imagem aqui, ela me remete também um pouco, não só essa questão da comunicação através de fumaça, não é só isso, mas ela me remete também ao mito da caverna de Platão. Você precisar saber diferenciar aquilo que é real daquilo que é ilusão, mas em relação a você especificamente, não em relação a alguém ou em relação a algum acontecimento. Você vai precisar travar contato com aquilo que, como eu estava chamando de valor, né? Aquilo que é mais valioso para você, aquilo que faz o seu sol brilhar, aquilo que você veio de fato fazer aqui. Você vai precisar deixar a sua luz para fora. Mas às vezes, né, até lembrando que a gente tirou o 4 de espadas, às vezes a gente precisa se retirar para travar contato com determinados conteúdos que no caso estavam representados pelo 10 de paus, né, o peso, né, algo que está sendo carregado, né, uma sobrecarga que a gente está levando na vida que talvez não seja mais necessária. Essa sobrecarga ela pode muito bem, sim, ser uma sombra. Não necessariamente ela
vai ser uma coisa da qual você vai se livrar, mas num certo sentido, a sombra ela precisa ser integrada, ela precisa fazer parte de você para brilhar também. Ela precisa ser aceita, tá? Então a gente pode sim levar para esse lado, levar para essa interpretação. Não somente o que eu tinha falado antes da questão de cortar alguma coisa por causa da rainha de espadas, tá? É uma possibilidade, mas também a gente precisa atentar para uma possível necessidade de integrar alguma coisa, não somente eliminar. Se for possível transformar uma determinada situação ou transformar um aspecto de você, isso vai contribuir também para que a sua luz brilhe ainda mais. E você possa encerrar o mês no 10 de copas, encerrar o mês na abundância, na plenitude. E abundância de tudo, abundância de sentimento, de emoção, de amor, de paz, de saúde, de afeto, de sexo, de dinheiro, de tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que você desejar, tudo aquilo que está dentro do seu caminho, tudo aquilo que está traçado pelo seu destino, tá? E não vamos nos esquecer também da força dos luminares que estão presentes na jogada, né? E Papa e Mago também atuando no sentido de transmutar e de fazer uma religação sua com o cosmos, com Deus, com o universo, com a natureza, como você queira chamar, com algo que está além, com algo que transcende, com algo que é maior do que nós. E uma outra coisa importante, lembrar também de olhar para o céu um pouco, tá? Eu vejo as pessoas muito olhando para o chão, andando olhando para o chão, não querem se olhar nos olhos, sabe? As pessoas andam olhando para o chão, elas não querem cruzar o olhar, não querem se reconhecer no outro, que dirá olhar para cima, né? Se olhar para cima vai achar que vai ver algum ET, não sei. Eu não sei o que que passa pela cabeça das pessoas, né? É, as pessoas estão tão em si mesmadas que elas não se desafiam, não respiram fundo e olham para cima para relaxar, para ter uma conexão com algo que vai além, que é algo que não é esse rema-rema do cotidiano, né? Bom, essa foi a nossa leitura de julho. Espero que você tenha gostado. Espero que essa leitura tenha sido de contribuição para você. Gostou? Dá um like, compartilha o canal, mostra para os amigos, assina. Não esquece de assinar também o canal, de ativar o sininho para você receber notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo, tá? E reiterando o convite para quem quiser consultas particulares, meu WhatsApp está aqui embaixo. E também quem quiser fazer parte da minha lista de transmissão, é o mesmo número, basta você enviar a frase eu quero, que você vai fazer parte da minha lista de transmissão, em que eu mando um conselho de tarô diário, né? De segunda a sexta. E no fim da sexta, eu mando os conselhos também de sábado e de domingo, ok? Um grande beijo para todos, namastê e até o próximo vídeo.